ela esticou, né? Ou seja, nós estamos tentando reunir vocês três já há um bom tempo, né? Para fazer esse diálogo aí, num momento tão difícil do nosso país, né? Tão difícil. Não só para o meio ambiente, mas para o conjunto da sociedade. Mas o meio ambiente, em particular, ele tem sofrido muito nesse governo atual, sofrido enormemente. Não é só aquele problema que a gente teve, que foi parar no Supremo lá, dos mangues e das restingas, né? Mas é um problema que se agravou enormemente, né? Nesse último ano, principalmente porque assim, as leis, né, o pouco que a gente conseguiu em relação a isso, isso na realidade não foi levado a termo, né? Então, houve um certo relaxamento, aliás, um grande relaxamento do governo em relação a qualquer tipo de punição e de multa, etc., que possa colocar em xeque, né, esse avanço da destruição do meio ambiente. Enfim, então é um tema que está super na ordem do dia, é um tema que está extremamente em evidência, de enorme importância, por isso que a gente quer ir além aqui da live, né? Então, a princípio, já agradecer aí o convite, quer dizer, agradecer os convidados terem aceito, né, o convite, né? Os que eu conheço vou dar um bloco, depois vocês se reapresentem, tá bom? O Túlio é nosso professor da Faculdade de Educação, né? Recém-chegado, o Túlio ele tinha passado pela faculdade como aluno de mestrado, de doutorado que ele acabou concluindo em Portugal. Quando ele voltou de Portugal, ele trabalhou um tempo na Unilab, né? E depois ele desceu para Minas Gerais. E agora, felizmente, o Túlio está conosco na Faculdade de Educação. É uma grande honra, um grande prazer tê-lo como colega de trabalho. Espero que essa pandemia, né, acabe logo, que a gente possa se ver aí, né, ao vivo e a cores. Então, um prazer enorme, Túlio, estar com você. O Tércio, já há muito tempo quer dizer, eu conheço de ouvir falar e tal, mas eu tenho acompanhado muito o trabalho do Tércio, que é interessantíssimo, sobretudo com esse criança, né? A gente sabe que Canoa é um problema enorme com as falésias, né? É sempre muito tenso aquela discussão ali das falésias, a tentativa da especulação imobiliária, o tempo desse queriam lotear as lagoas de Canoa, então, né, o problema da criação de camarão, enfim, tem uma série de questões e que o Tércio ele tem acompanhado de frente, batido de frente, né, com essas questões lá em Canoa Quebrada. Então, é uma honra também enorme, Tércio. Tércio é biólogo, e ter o Tércio aqui conosco, né? O André é outro convidado do PET, né? Quer dizer, um jovem doutor que para nós é também uma honra enorme tê-lo aqui, né? Eu acho que é uma grande promessa nessa militância, né? Porque nós estamos ficando velho, eu estou ficando velho também, todo mundo ficando velho, e se essa Covid não matar nós também, né? Então, você ter um jovem aí como o André aí que está na frente, que está na batalha, porra, é uma honra enorme. Se a Flavinha puder tecer mais comentários, Flavinha, se puder apresentar o André, eu agradeço também, Flavinha. Tá na escuta, Flávio? Boa tarde, gente. Eu sou a Flávia do PET Pedagogia. Eu estou na escuta, eu perdi um pouquinho porque minha internet ainda está só saindo. Mas eu consegui ouvir que o senhor está pedindo para eu fazer a apresentação do André, é isso? Isso, do André, Seria bom. Tudo bem. André é meu amigo, já conheço há um tempinho. Ele é engenheiro agrônomo da UFC, né, doutor em botânica pela UNB, então ele trabalha com citogenética, seleção de progênios, taxonomia, só que o trabalho que eu acompanho do André é mais na identificação das espécies que ele está fazendo e ele vai poder explicar melhor. Mas, por cima, é isso, né? Que ele é engenheiro agrônomo e é isso,
André vai poder Então, falar são melhor três, sobre rapaz, ele. 3 aí, então qualquer coisa vocês complementem, tá certo? Então vamos iniciar. Então a ideia é Gente, passar a o bola aí currículo de pro vocês é muito Técio. extenso. Pronto. Ô, Então, Técio, fique à vontade. Eu vou desligar, bom que todo mundo desliga o microfone, deixa só o Técio, que às vezes uns retornos, umas microfonias, o negócio. Então eu vou desligar também o meu aqui, para ouvir melhor aqui o Técio, tá? Então vamos passar aqui pro Técio, ok? boa tarde, pessoal. Obrigado, Gerardo. Obrigado, Túlio e demais amigos aí pelo convite. Eu quero relatar alguma coisa que a gente vem fazendo aqui na Canoa Quebrada. Aqui é uma unidade de conservação, né? A APA de Canoa Quebrada. E dentro dessa APA aqui tem a comunidade do Estevão, né? Essa comunidade do Estevão é uma lutadora, né? Para que a gente mantenha aqui as tradições do lugar, da praia, da comunidade. E a gente procura fazer alguma coisa sobre o meio ambiente também, sabe? Então, além de questões sociais, né, a comunidade luta pela proteção do meio ambiente. Uma das formas de a gente tentar fazer isso é com a educação ambiental. Eu sou professor já há 30 anos aqui em Aracati, e do jeito que eu estava dando aula, eu logo senti nas salas de aula que as crianças não conheciam Aracati, não conheciam a cidade de Aracati, o litoral. Muita gente aqui vinha em Canoa Quebrada da Europa, da Ásia, do Japão, de todo canto. Mas o pessoal de Aracati, as crianças que eu dava aula, elas não conheciam. Uma vez eu trouxe uma excursão para cá, e umas 5 delas falaram que nunca nem sabiam que o mar era salgado. Tá? Eu falei, mas como? Você não mora aqui em Aracati? Ele, eu moro, mas papai não me traz para cá, não. Eu falei, pô, então a escola vai trazer. Daí montamos um programa de educação ambiental chamado Uma Aula Diferente, né? Já que as aulas eram todas dentro das salas de aula, né? E eu, dando aula aqui em Canoa Quebrada, achava as dunas, a praia tão legal para a gente falar sobre a natureza, né? Então sempre eu levava meus alunos para as praias, ou para a duna, ou para a mata de tabuleiro, né? Daí, que são as matas que ficam atrás das dunas, certo? Aí, esse grupo que eu convidei de fora para cá, eu notei que tinham algumas crianças que não tinham nunca visto o mar, né? Então, eu falei, vamos montar um programa para isso. O secretário de Educação na época, Augusto Jerônimo, que atualmente mora em Icapuí, né, que já foi secretário de Icapuí, até com um grande trabalho lá, deixando o Icapuí com todas as crianças dentro da escola, né, não tinha nenhuma criança fora. Um movimento que trouxe muita gente para conhecer o trabalho da educação em Icapuí. Augusto veio ser secretário em Aracati, me convidou para trabalhar com ele, junto dele mesmo, e com o programa de educação ambiental. Daí montamos aqui em Canoa Quebrada uma base para que as escolas pudessem vir para cá, que foi o Recicriança, tá? Essa ONG Recicriança. Aí essa ONG convidava as escolas a partir de um agendamento, né? Então as escolas ligavam para a gente, até hoje acontece isso. Como estamos na pandemia, né, está meio parado. Esse ano aqui não aconteceu. Mas eu já dei umas 4 ou 5 aulas para as escolas aqui pela live também. Uma live muito diferente, pessoal. Eu acostumado a receber alunos aqui, geralmente em uma sala de aula, e a gente saía caminhando por dunas, pela mata, pela usina eólica que foi construída aqui, né? Passava na praia, no símbolo da lua e da estrela, subia as falésias e voltava para o galpão. Aí discutíamos os pontos positivos e negativos que a criançada viu nessa caminhada, né? E a gente foi montando um banco de dados com essas informações, reflexões das crianças e dos professores que vinham também, porque acabou esse projeto se expandindo. Então, Aracati trouxe todas as escolas para conhecer o litoral, né? E essa região de dunas e falésias. Aí outras cidades começaram a se interessar também e ligaram para agendar com a gente se a gente poderia receber. Então, teve anos que a gente recebeu mais escolas de Mossoró do que aqui mesmo de Aracati, sabe? Foi bem legal. Então, vinham cidades de Jaguaruana, Itaiçaba, Fortim, Capuí, dessa região, até de Russas também, né? E muitas de Mossoró. O pessoal de Mossoró adora Canoa Quebrada, né? Então, dava para agregar, conhecer Canoa, né? E ainda aprender um pouquinho sobre a questão ambiental. Bom, teve anos que a gente faz esse trabalho desde 98. Quem mantém o Recicriança é uma empresa lá de São Paulo, a Rochester, né? Que ajuda a gente financeiramente, pagando os salários das pessoas que trabalham aqui na ONG.
é uma ONG ambientalista, cadastrada no Conselho Nacional de Entidades Ambientalistas, né? E a gente tem também aqui uma sala verde, que outras pessoas, independentemente de trilhas, de fazer educação ambiental, procuram aprender alguma coisa com livros que temos aqui da sala verde. Também temos aqui no Recicriança uma sala verde. Então, esse trabalho todo das questões ambientais atraiu um grupo de professores interessados em mostrar para seus alunos, né, as questões daqui, da natureza. E a gente juntava os meninos no Recicriança às 8 horas da manhã, geralmente as escolas chegavam aqui às 8 horas, né, e subíamos o morro. Para a gente falar da questão da natureza, na natureza, é muito mais legal, se aprende muito melhor, né, porque a gente já começa a areia batendo nas pernas, né, e a gente vê, pô, de onde veio, para onde vai essa areia, como é que essa areia se juntou tanto aqui na duna, né, e essas perguntas acabam eles mesmos respondendo, porque estão sentindo, estão vivendo, conhecendo. A verdade é, uma pessoa, uma criança dessa, que conhece a natureza da sua cidade, ela vai poder defender, entendeu? Ela vai poder lutar por aquele lugar dela. Agora, uma criança que nunca viu, nunca veio na praia, vai ouvir as coisas e vai ficar, pô, eu sei, eu ouvi falar de lá, mas não fui, não vivi, né? Não vivenciei aquele momento. Então, acho que aqui, quando a gente começou a fazer esse trabalho, foi isso que influenciou outras escolas de outros municípios virem para cá também, tentarem fazer esse trabalho, né? Tentarem se inteirar sobre as questões que a gente discute muito aqui, principalmente os ventos, uma construção de uma usina eólica que foi feita aqui bem pertinho, a gente passa na trilha, a trilha que a gente demarcou, inclusive com apoio do pessoal de Brasília, do Fumbil, onde ficamos 3 meses na mata, né, inclusive à noite, fazendo o diagnóstico de fauna e flora, para poder comparar. Isso aí foi em 2003, né, que a gente fez esse diagnóstico. Em 2013, a gente fez um realinhamento, então surgiram, incrível, né, surgiram mais pássaros do que existiam em 2003, mas menos plantas, tá? Então, quer dizer, cortaram muitas plantas, né, inclusive pela construção da eólica, pela estrada, por outras interferências, né, urbanas que aconteceram aqui em Canoa também, então a vegetação diminuiu, mas os pássaros aumentaram. Talvez porque as casas, né, também tenham plantado nas suas casas árvores, né, e geralmente árvores frutíferas. Essas atraíam muitos animais para cá, pássaros, né. Então, hoje em dia, a gente realinhou esse estudo de mapeamento, né, na fauna e flora, e diagnosticou isso, que aqui tem mais passarinho do que tinha antigamente, que é um mote também para atrairmos o turismo, né, um turismo que já vem muito para Canoa, mas vamos tentar qualificar esse turista que vem para cá, um turista que se interesse pelos pássaros, se interesse por proteger a natureza, não só aquele turista que vem só para ir na praia e voltar e ir embora, e curtiu. Vamos ver se a gente consegue agregar aqui um turismo construtivo, saudável, sustentável, né? Então, essa luta do Recicriança continua até hoje. Esse último ano aqui foi muito diferente. Falar sobre a natureza numa telinha, para mim, é bem difícil, sabe? Para eu que vivia falando nas dunas, chegava na mata, encontrávamos aranhas, calango, caçaco, há vários animais. Hoje a gente tem que mostrar na tela e às vezes eu nem sei mexer nisso direito para mostrar fotos dos bichos que eu já vi na trilha, né? Então, para mim, eu estou aprendendo a fazer esse trabalho aqui na internet, mas eu, sei lá, ainda não estou gostando muito, não. Prefiro estar na duna com as crianças ou com os professores subindo e sendo questionados sobre isso, sobre aquilo, né? Estou aprendendo ainda. Mas dá para passar alguma ideia do que a gente vivencia por aqui, como, por exemplo, que já recebíamos 2.000 pessoas, né, alunos e professores, anualmente, basicamente 50 escolas, para fazer essas trilhas que fazíamos aqui, geralmente quinta e sexta-feira, sabe? Esse último ano não veio nenhuma escola, então foi muito diferente, né, para pessoas que, meu trabalho era receber alunos e sair andando com ele. Agora não, agora eu falo com eles através de uma telinha, e eu nem sei como mostrar para ele o vento através dessa telinha, que é muito difícil, né, mostrar e tentar explicar para ele que quem levou essas areias para formar a duna foram os ventos que vêm dos oceanos, né, que estavam sobre os oceanos, e esses ventos trazem não só areia, sedimentos que estavam no fundo do mar, né, das plantas que estavam no fundo do mar,
E esses sedimentos procuram ainda, através do vento, né, ir carreando e alimentando a mata de tabuleiro, as carnaúbas, até chegar no mangue novamente do Jaguaribe, do rio Jaguaribe, né, e jogar esses sedimentos no leito do rio, para que o leito do rio traga novamente esses sedimentos para o mar, para o oceano, alimentar o oceano de adubo, né, de adubo que vem do rio, e as plantinhas do mar serem bem adubadas, bem fortes, para poder gerar novamente oxigênio, que é uma parte do oxigênio que respiramos vem dessas plantas do mar, né? Então, a gente está no meio de um ciclo dos ventos, né, que dá para as crianças sentirem perfeitamente isso de cima de uma duna, né, vendo os mares verdes. Por que o mar aqui é verde, né, que muitas crianças perguntam, e todo mundo fala que o mar é azul, é porque embaixo do nosso oceano aqui tem muita planta ainda, né, não é uma piscina, que uma piscina é azul porque não tem nada, né, só tem a cerâmica. E aqui não, o nosso mar é repleto de plantas ainda, né, ainda tem muitos crustáceos também, animais marinhos, né, que ajudam essa floração marinha, né. Inclusive o peixe-boi, na ONG Recicriança também fazemos algum trabalho com aquases, com o PCCB lá de Areia Branca, que são ONGs que trabalham com animais marinhos, com o monitoramento e o resgate dos animais marinhos. E a gente no Recicriança também oferecemos o curso de como cuidar de animais marinhos, como fazer o resgate de animais marinhos. Todos os funcionários do Recicriança e muitos pescadores aqui da vila fizemos o curso no Recicriança para poder saber como que resgata um animal desses. Há um mês atrás, mais ou menos, socorremos um peixe-boi filhotinho. E não foi o primeiro, isso deve ter sido o quinto já, que a gente recolhe aqui, filhote. E ele tinha ainda um pedacinho no seu umbigo do cordão umbilical. Quer dizer, ele tinha acabado de nascer, né? Mas como não está conseguindo entrar no leito do Jaguaribe, nem na Barra Grande de Icapuí, que é o caminho aqui dos peixe-bois, ele pariu no mar, pariu num vento. Um mês atrás estavam ventos fortes aqui, né? O vento de outubro, setembro. E a mãe dele pariu ele não aguentou, se esgarrou da mãe e veio encalhar na praia. Da praia, ainda bem que tinham pessoas, olha só, os bugueiros, né? Tem gente que, às vezes, eu lutei muito contra os bugueiros por estar destruindo as restingas, né? Aquela vegetação de cima da praia, mas eles faziam um bom trabalho de avisar a gente onde tem animais, para a gente ir socorrer esses bichos, né? Então, os bugueiros, os quadriciclos que andam na praia, a gente é injuriado, né, com esses bichos maltratando a natureza, mas eles procuram cada vez mais, né, se envolver nisso também, porque sabem que o trabalho desse seria mais recompensado se eles fizessem um bom trabalho com a natureza, né, ele ia ter um trabalho mais duradouro. E isso está acontecendo, eu sinto hoje o bugueiro um parceiro na luta para a proteção desses animais marinhos, tá? Então, é uma luta boa também, porque, por exemplo, tartarugas, né? Tartarugas a gente recolhe aqui uma por semana. Muitas mortas, né? Mas as vivas também conseguimos orientar elas para o resgate de areia branca, da praia de Areia Branca, já no Rio Grande do Norte, né? Mas que estão nessa bacia aqui da frente, a bacia Potiguar, né? A bacia que banha desde Aquiraz, aqui no Ceará, até Areia Branca, lá no Rio Grande do Norte, né? Uma grande extensão de oceano. Esse pessoal faz o resgate aqui, a gente cuida do animal, eles vêm resgatar aqui no Recicriança e levam para a sua sede também para fazer os cuidados biológicos, né? Inclusive, você falou aí que eu era biólogo, eu não sou não, sabe? Eu sou metido a biólogo, sabe? Mas eu sou professor de educação física, gestor ambiental e pedagogo, tá bom? Bom, era mais ou menos isso aí. Eu gostaria também de ouvir os meus amigos e conversar, e depois me coloco à disposição para fazer algumas respostas e outras questões que eu também tiver interesse, tá? Um abraço aí, galera. Maravilha, Teste. Pô, pedagogo, quer dizer, além de tudo, ainda é pedagogo, tá ótimo, então. Tudo de bom. Tá. Gerardo, Então vamos, diga, Túlio. O Tess atualmente é o secretário municipal de Meio Ambiente de Aracati. Pô, tá em boas mãos, né? Coisa boa. Né? Então vamos seguindo aí. André, então, André, contigo. Que aí depois a gente abre o debate, tá? Tá Beleza. certo, Tess? Então vamos passar pro André aí. Olá, boa tarde a todos. Para mim é uma honra participar dessa live, né? A
questão do meio ambiente é algo realmente que tem, né, tomado destaque cada dia mais, pelo sentimento, né, e também pelo valor que as pessoas a cada dia vêm, né, descobrindo, né, na questão ambiental. E, assim, eu acho que esses debates, né, que a gente está fazendo é muito importante para, né, consolidar e também para trazer essa importância, né, fazer com que essa importância do meio ambiente ela fique, né, cada vez mais, né, presente nas pessoas e para que elas desenvolvam, né, esse sentimento de importância no meio ambiente também, né, e isso é muito importante. Estou muito feliz de estar aqui com vocês também e de poder, de alguma maneira, contribuir com o debate, né, a respeito do meio ambiente e da educação ambiental. Primeiro, eu queria, assim, pontuar algumas coisas, né, da fala, né, do professor, de educação ambiental. Eu sou lá de Mossoró, né, então eu nasci lá, aqui pertinho, e assim, fico muito feliz que haja, assim, um projeto tão interessante aqui em Aracati, né, com identificação tanto de espécies de plantas como de animais, assim, eu acho que não só essa identificação, mas o fato de você levar esse conhecimento a um público, né, as crianças, eu acho isso, assim, um trabalho importantíssimo, né, queria parabenizar você pelo projeto, né, eu acho isso muito bacana. Eu fiquei curioso também de conhecer, né, quero muito conhecer essa área, né, depois a gente pode trocar umas figurinhas, contato, assim, quero realmente conhecer esse local. E teve uma colocação que eu achei muito interessante também, que foi a respeito do conhecimento para preservar, né? E realmente, quando você conhece, você vai ao campo, né? Você sente o vento, né? Como ele falou, nas pernas, né? A areia, né? Sente o cheiro do mar, vê as plantas, a diversidade de plantas que a gente tem, a diversidade de animais que a gente tem, né? Então, se você tem esse contato, né, você acaba gravando memórias, né, na sua mente de todo esse ambiente, dessas formas, dessas variedades, dessas cores, né, dessa diversidade de seres vivos. E, né, principalmente na fase da infância, quando a gente grava esses conhecimentos, a gente tem mais chance de se tornar um adulto, né, mais preocupado e que tenha mais afeto pelo meio ambiente. E o afeto pelo meio ambiente é fundamental para que você se torne uma pessoa, né, mais preocupada com a preservação. Porque se você não se afeta, né, se você não tem afeto pelo aquilo, você não vai dar importância, né? Você não vai passar desapercebido, mas a partir do momento que esse afeto pelo meio ambiente é construído, né, a partir de iniciativas como essa de educação ambiental, isso é fundamental para que, né, a preservação realmente tenha efetividade, né, a conservação do meio ambiente. E eu achei muito interessante também a colocação a respeito da paisagem em si, né? Não só os seres vivos compõem a paisagem, mas o vento, as dunas, né? Então é importante que a gente tenha uma noção de que a preservação do meio ambiente, ela inclui também os seres não vivos, né? A duna, né? O vento, né? As paisagens, o mar, do jeito que ele é. Então achei muito interessante assim essa colocação. Na minha formação, eu me formei em engenheiro agrônomo em 2006, né, na UFES, em Mossoró, e fiz o doutorado em botânica, concluí em 2016 na Universidade de Brasília. A minha parte, né, que eu me especializei mais, foi na identificação de plantas, especialmente plantas aquáticas da família Ciperácea, e trabalhei um pouquinho com a família Poácea, né, que é a família do milho, né, do sorgo, do trigo. E, assim, a identificação das espécies
ela é muito importante. Eu tive, né, antes eu tinha uma noção geral de fazer a graduação, mestrado e doutorado, mas a partir do conhecimento que eu tive na universidade, me deu mais ideia assim do que eram as plantas, né, da diversidade que era, porque cada vez que você vai aprendendo a identificar espécie por espécie e vendo a minúcia e a diferença de uma para outra, você vai tendo uma noção do quão diverso, né, é o nosso país, é o nosso estado, né, é a nossa localidade. Porque você vai vendo assim o número, a quantidade tão alta de espécies que a gente tem, né, no local onde a gente vive. E, assim, como, né, taxonomista que sou, uma das maneiras da gente, né, fazer apelo para a comunidade, tanto local como global, para instituir políticas de preservação e conservação, é exatamente a partir dessas iniciativas de educação ambiental que incluam a identificação das espécies que ocorrem no local, tanto de planta como de animal, né, de outros organismos vivos, porque se você sabe o que você está preservando ou conservando, você tem mais apelo para mostrar às pessoas, né, em termos de conhecimento, para que elas se conscientizem, né, e tenham mais solidariedade, né, e sensibilidade à preservação, né. Na Mata Atlântica, assim, muitas iniciativas e também na Amazônia, são feitas para a preservação desses, né, ambientes, desses biomas. Né? Tem todo um apelo, o mico-leão dourado, né, o boto rosa. E eu sinto que, às vezes, aqui para Restinga e para Caatinga, como são biomas locais, às vezes a mídia, assim, passa meio desapercebido, né? As pessoas não têm muita noção das espécies que ocorrem aqui, das espécies que são endêmicas, das espécies que são, né, ameaçadas, das que são criticamente ameaçadas, conforme a categoria da IUCN, né? Que é uma organização internacional. Então, assim, é muito importante esse levantamento. E é um trabalho de formiguinha, assim, porque são muitas espécies, né? Existem muitos grupos, as espécies são divididas em muitos grupos, e há uma carência muito grande de especialistas, né? Então, eu faço até um convite, né? E também para que as pessoas, né, tentem, né, busquem se formar e se especializar também em alguns grupos, porque a gente precisa de muito especialista para identificar as espécies, né? E com os cortes que a gente tem tido na educação, a identificação das espécies tem se tornado algo cada vez mais difícil, né? Porque muitas vezes você tem até pessoas formadas, mas elas estão desempregadas, né? Não têm renda, não têm condições de trabalho para executar esse trabalho de identificação das espécies que é tão importante para garantir a conservação e a preservação do meio ambiente. Né? Se a gente não sabe o que a gente está preservando, é muito mais difícil conscientizar, é muito mais difícil fazer com que as pessoas, né, se sensibilizem com, com a preservação e a conservação do meio ambiente. Recentemente eu tenho feito alguns estudos, né, eu descobri, tem uma espécie nova que eu descobri no estado do Espírito Santo, e um dos, assim, dos locais que foram mais importantes, né, para eu fazer essa descoberta foi o herbário, né? O herbário é um museu de plantas desidratadas que você faz o registro, coleta a planta, desidrata, cola numa cartolina padrão, né, seguindo padrões internacionais, e ali você pode acessar tanto um registro biológico, né, como também um registro histórico, porque aquele material ali, ele é datado, né? Você tem uma data de coleta, então você pode ter uma ideia da flora, ou no caso de coleções entomológicas, zoológicas, dos animais que ocorriam naquela região, naquela data, né? Então, o herbário, ele tem essa importância. E, assim, eu fiquei muito interessado na parte do projeto lá de Aracati, e quem sabe contribuir também, né, na formação de uma coleção. Queria saber se vocês têm alguma coleção também,
né, se eu puder contribuir com algo, assim, e da gente tentar formar alguma coleção, né, de plantas desidratadas ou de animais, né, empalhados, ou porque também agrega valor, né, ao projeto, né, de você trazer pessoas para visitar as coleções também, e vai gerar um registro histórico, né, porque até na arquivologia a gente tem essa noção. Quando algo adquire valor histórico, a preservação desse objeto, né, desse espécime, ela se torna mais do que nunca permanente, porque é impossível você voltar no tempo. Então, se você destrói algo que tem valor histórico, você nunca mais vai voltar no tempo para, né, coletar aquela planta ou fazer o empalhamento daquele animal, daquela coleção naquela mesma data, horário e tal, porque o tempo ele nunca volta, né? Então, assim, a partir dessa visita às coleções de herbário, eu tive a oportunidade de ver uma espécie que ela não se enquadrava em nenhuma descrição dos materiais que já eram descritos. Então, eu vi a localidade dessa espécie na etiqueta e fui fazer a busca ao tesouro, né, que é voltar lá no local onde ela foi coletada, no Espírito Santo, e a partir desses registros a gente descobriu que realmente era uma espécie nova, e além de ser uma espécie nova, era uma espécie ameaçada de extinção. Ela não ocorria em nenhum outro lugar, e ela ocorria na borda de uma reserva, né, da Reserva Natural Vale, e é um local que sofre assim muita pressão externa, né, de agricultura, mineração, várias outras coisas, para que essa reserva, né, essa área protegida seja modificada. Então, assim, a partir desse estudo, a gente vai fazer um apelo, né, para que cada vez mais se preserve aquela área, porque tem uma espécie ali que é única e que só ocorre ali, é o único lugar do mundo onde aquela espécie ocorre. E assim a gente vai tentar lutar, né, por políticas para que essa área não seja modificada. Porque aqui no Brasil, a gente. Sim, a Flávia perguntou agora sobre as características, né, da espécie. É uma espécie do gênero Cyperus, né, que é a família do papiro, né, que foi um material utilizado pelos egípcios para fazer o papel, né, o antigo que eles tinham, chamavam de papiro, e essa espécie foi batizada, né, em homenagem ao papiro do Egito, por isso que o nome se chama Cyperus papyrus. E essa espécie que eu descobri no Espírito Santo, ela é parente do papiro, né, tem um nome, né, a gente já batizou ela, eu não vou falar porque o artigo está em fase de submissão, mas assim que eu tiver o aceite, né, e o retorno da revista, né, eu vou falar para vocês, a gente vai divulgar, né, e a gente vai tentar engajar forças para tentar, né, garantir e lutar mesmo, fazer apelos para que garanta a preservação daquela área. E, assim, é uma espécie aquática, que ela flutua na água, e muito assim ameaçada, porque qualquer interferência na água onde ela flutua pode causar o seu desaparecimento, né, do local ou mesmo a sua extinção. Então, assim, esses estudos, né, que a gente faz nas áreas com registros e também com, né, a visitação de pessoas para a educação ambiental é muito importante, assim, muito interessante, assim, fiquei muito feliz com a iniciativa do Técio, assim, e o que eu puder contribuir, né, com a área, com o conhecimento da área, estou aqui à disposição, né, e eu acho que a gente das ciências biológicas, agrárias, né, da área de educação, ciências sociais, humanas, eu acho que a gente precisa interagir muito mais, né? Eu acho que um dos motivos da gente sofrer tanta interferência e degradação do meio ambiente
exatamente porque a ciência, ela fragmentou muito o conhecimento, então a gente perdeu esse contato, né, esse momento de conversar sobre o meio ambiente, e com múltiplos focos, né, o foco educacional das ciências humanas, né, o foco da biologia, da taxonomia em si, que é a identificação, e, assim, a gente precisa interagir mais para traçar, né, alternativas e estratégias para garantir a preservação do meio ambiente, porque as coleções e a identificação do material tem que ser paralela à educação ambiental, né, a levar pessoas para conhecer as coleções e assim a gente conseguir sensibilizar mais e mais pessoas, né, eu acho que isso é um movimento importante. E é isso, assim, eu vou finalizar por enquanto, depois a gente retoma o debate, e é isso. Ok, André. Muitíssimo obrigado, André. Ei, já tô aqui me escalando aqui, rapaz. Já tô aqui me escalando, porque eu tô vendo gente aí do PET Pedagogia da UERN, tô vendo a Kel por aí também. Eu acho que daria uma parceria, uma conexão legal. O Mossoró, né? O André, o PET Pedagogia lá de Mossoró, lá da UERN, o PET Pedagogia da Faculdade de Educação, né? Para a gente fazer uma incursão lá no Recicriança. Vamos combinar isso aí, Técio. Agora, é claro, depois que a gente tiver uma vacina, né? Quando voltar aí à normalidade, para a gente meter o pé na duna, meter o pé na areia. Mas vamos pensando, vamos conversando sobre isso, eu acho que vai dar um negócio legal, tá? Ei, Túlio, eu vou passar a palavra aí pro Túlio, tá? Beleza. E me reserva um lugar para mim nesse ônibus aí. Boa tarde a todos. Você vai comandando o ônibus, Túlio, você vai na frente. Boa tarde a todo mundo. E muito legal o que já foi dito. Vou tentar não me estender muito para a gente conversar mais. E até que senão fica um bocado cansativo, né? Mas vou pegar um gancho aí no que o André falou, da necessidade de ter uma interação entre as diferentes áreas de conhecimento. Inclusive, numa pesquisa que fiz nesses dias, para preparar aqui uma fala, fui ver que é de 96 uma lei que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental. E os anos 90 foram anos excepcionais para a educação brasileira. Foram os anos da LDB, dos parâmetros curriculares nacionais, que já traziam no seu bojo o incentivo, o estímulo, quase que a exigência da transversalidade. Foram os anos também onde se instituiu o Fundef, enfim. É claro que também é tudo resultado da primeira década no pós-ditadura. Evidentemente que, como tantas outras leis, sobretudo no campo da educação, a lei que criou a Política Nacional de Educação Ambiental não se efetivou totalmente. Até hoje, a educação ambiental não é tratada como uma disciplina específica nos mais diferentes níveis de ensino. Talvez no nível superior haja uma diferenciação, que é muito importante, porque, por exemplo, nós temos na própria FACED uma referência muito grande em termos de educação indígena, até por conta da presença dos povos Tremembé, Tapeba, Genipapo, Canindé, e a educação indígena ela é indissociável da educação ambiental. No campo da história, eu tenho graduação e mestrado em História aqui pela UFC. Por exemplo, assim como houve em outras áreas, mas a história ela se ramificou em vários setores, digamos assim, várias áreas, inclusive na história da natureza ou história ambiental. Tem essas duas denominações. E vários estudos têm sido feitos, estudos importantíssimos, nessas últimas décadas, e até me lembrava de um deles que é do Warren Dean, um norte-americano, chamados brasilianistas, que ele, há uns 30, 40 anos, mais ou menos, fez uma obra fundamental, que é A Ferro e a Fogo, a história da devastação da Mata Atlântica,
num dos capítulos desse livro, o Orendin ele começa de uma forma que deixa evidente como sempre foi necessário a gente discutir a questão ambiental no Brasil. Ele inicia, se não me engano, é o capítulo 3, ele inicia com a seguinte frase: um dos primeiros gestos que os portugueses fizeram quando aqui chegaram foi cortar uma árvore e fazer uma cruz. Então, a questão ambiental, ela sempre foi um grande problema, né? Desde dos primórdios aí da fundação do Brasil. E hoje, sobretudo, é preciso lembrar que já há um consenso em todas as áreas científicas que nós estamos vivendo um novo período geológico, o Antropoceno, que foi causado pela primeira vez, não pela natureza, mas pela antropia, ou seja, pela ação humana nesses últimos 250 anos, sobretudo. O planeta sofreu alterações graças àquilo que resulta da Revolução Industrial, que é do século XVIII, né? Podemos colocar aí um período de 250 e 300 anos, que alterou completamente a vida no planeta. E é a ação humana que fez isso, né? Claro que nós temos aí também, em paralelo, preocupações nesse sentido, em todas as áreas de conhecimento. E vou reafirmar a importância daquilo que o André falou, de termos que estabelecer debates transversais como esse. Aliás, os projetos com o PET são fantásticos nesse sentido, né? Porque em todos os campos científicos tem uma preocupação. No caso das ciências humanas, a gente pode falar do Bruno Latour, que é um antropólogo, sociólogo, filósofo, que é um grande pensador nessas questões do antropoceno, e cada vez mais há a emergência de pensadores que antes eram desconsiderados por aquilo que o Boaventura Santos, mais a Maria Paula Menezes, chama de epistemicídio, que são os pensadores indígenas. Talvez o Ailton Krenak seja aquele que esteja num momento assim mais de frente, né, com várias publicações, e boa parte delas tratando dos impactos ambientais, né? Nós temos sinais do antropoceno nas portas das nossas casas, nos nossos quintais, no nosso litoral, né? A zona costeira, nesses últimos 20 anos, principalmente, tem assistido uma ação furiosa do avanço dos mares, que é provocado, já todo mundo sabe, pelo aquecimento global, né? Há um declínio nos estoques de pesca, de todas as espécies, algumas talvez já estejam até extintas ou próximas da extinção. Os manguezais, que inclusive teria sido o que motivou primeiramente esse encontro, né, esse convite para todo mundo, sofrem com, se eu estiver errado, depois vocês, por favor, me corrijam, André e Tess, que vocês entendem muito mais disso do que eu, mas sofrem com o assoreamento dos rios, com o impacto da especulação imobiliária, com aterros e etc., alterando as barras de rios, manguezais, até onde sei, eles ocorrem em zonas em que a água tanto é salgada quanto é doce, né, de restingas ou de estuários, principalmente. Basta lembrar dos nossos, os que a gente conhece melhor aqui, do Rio Jaguaribe, que ali é um estuário, não é isso? E a restinga da Barra Grande, que é lá em Icapuí, né? Mas também há um impacto da indústria do turismo e, principalmente, do finalzinho dos anos 90, da carcinicultura, que ocupa as áreas, algumas onde já haviam salinas, mas, sobretudo, áreas de manguezal, né? Então, nós temos esses sinais aí cada vez mais presentes, mas não só nos nossos quintais, nas nossas praias, nos nossos jardins. Ainda ontem eu li uma matéria que era algo assustador, e é um sinal do antropoceno. Pesquisadores italianos descobriram vestígios de microplástico na placenta de uma gestante. Nós estamos num momento em que cada vez mais, sobretudo no campo da educação, evidentemente que em diálogo com outras áreas, as preocupações com a natureza e a sua devastação, elas
elas têm que se impor, né? Basta pensar, hoje mais cedo pensava que de todos os biomas brasileiros, não há um que não esteja ameaçado, e alguns, inclusive, estão ameaçados de extinção. A Mata Atlântica só restou cerca de 12%, o Cerrado, estima-se que restaram 15% do Cerrado, tem mesmo até um pesquisador da Universidade Federal de Goiás, que a tese dele é de que o Cerrado está extinto, e eu posso garantir para vocês, eu passei os últimos 3 anos, até esse ano, até o começo do ano, numa área de Cerrado, no Triângulo Mineiro, em Uberlândia. Por acaso, eu sou natural de lá, embora eu tenha vivido 20 anos aqui no Ceará, tive que retornar por uma série de questões, inclusive familiares, já era professor, estava também atuando. Posso garantir que esse cálculo, ele é verdadeiro, né? Eu tenho 51 anos e vivi lá até os meus 25, mais ou menos, quando vim para o Ceará na época. Eu assisti na minha infância, na minha adolescência e na minha vida adulta, inclusive agora, assisti com meus próprios olhos a devastação do Cerrado, com a monocultura da cana-de-açúcar, de soja, principalmente esses, mas também do milho, do sorgo, do girassol. É um problema seríssimo, seríssimo. Está nos telejornais, não sei se é exatamente no bioma do Cerrado, ali eu acho que se desloca um pouco mais, porque é no sul. O que aconteceu de novo no Vale do Itajaí. Tudo fruto da devastação ambiental que acontece no Brasil. O Pantanal, todo mundo viu esse ano, o absurdo que foi, né? O Pantanal é uma zona de diálogo com o Cerrado, não sei explicar exatamente qual, mas há uma transição entre eles, embora sejam biomas diferentes, né? Posso vos assegurar que os furacões já começaram. Eu mesmo, há 2 anos atrás, estava dentro de uma loja em Uberlândia, quase morri de verdade, porque um vento muito forte, desse ciclone-bomba que chamam, né, derrubou a vidraça da loja, um armário, tudo em cima de mim. Eu não morri de sorte. Isso me rendeu quase 1 ano de recuperação durante todo o ano passado, em 2019. Eu estava lá em Uberlândia. Então, essas coisas são muito mais próximas da gente do que a gente pensa, né? Bom, e também há um outro indício de que ou o planeta retoma um encontro consigo mesmo, e todos nós temos responsabilidade nesse sentido, mas há um indício muito forte na geopolítica global. Vou dar 2 exemplos aqui, que vêm das 2 nações, pelo menos 2 das maiores nações de proa do liberalismo e do capitalismo. Joe Biden, que ganhou as eleições nos Estados Unidos, parece que vai levar a sério aquilo que está no seu programa, muito forçado por uma zona mais à esquerda do seu Partido Democrata, né, de começar a colocar um fim na era dos consumos de combustíveis fósseis, que, como se sabe, é o principal responsável pelo aquecimento global, a emissão de CO2 a partir do consumo dos combustíveis fósseis. E nessa semana, o que achei até mais surpreendente, o primeiro-ministro da Inglaterra, o Boris Johnson, anunciou que vão fazer a mesma coisa, vão limitar, inclusive, a exploração de petróleo, de carvão e de outras fontes não renováveis de energia, e isso vem de um primeiro-ministro de um partido liberal, né, o partido do Boris Johnson, inclusive, como é que chama? O partido me falha agora, a oposição a ele é o trabalhista, né, e o partido dele, acho que é liberal, né? Ou é um partido de direita, né, que comanda, capitaneia o Reino Unido, né, uma das nações, talvez, que tenha fundado o capitalismo, com certeza foi aquela que fundou a Revolução Industrial. E várias outras nações estão se propondo a fazer valer, finalmente, aquilo que foi acordado em Paris, o Acordo de Paris, se não me engano, é de 2015, né, do qual o Donald Trump retirou os Estados Unidos, que é um dos maiores poluidores. O Joe Biden promete que vai fazer, no primeiro dia, retornar ao Acordo de Paris. E o Brasil, uma situação de pária, como o próprio chanceler disse com orgulho, que é estarrecedor, né? Temos um presidente que estimula a devastação ambiental, porque mantém a política ambiental de um ministro que é criminoso. O Ministério do Meio Ambiente no Brasil hoje tem atitudes criminosas,
né? Não há outras palavras, e a gente não sabe exatamente para onde correr. Temos que fazer o quê? E vou tentar já dar um fechamento aqui para a gente abrir para o debate. Estabelecer cada vez mais diálogos como esse. A galera que está nos assistindo, que é aqui da FACED, que daqui a pouco vai estar em sala de aula, ou vai estar desenvolvendo suas próprias pesquisas de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, tem que, na medida do possível, manter essa perspectiva, porque se trata do ar que a gente respira. Sem isso, a gente não faz economia, a gente não faz sociologia, a gente não faz nada. Não cozinha um ovo, se não nos debruçarmos em buscas de reflexão e de alternativas aos problemas que envolvem a natureza. É muito difícil as leis pegarem. A Lei da Política Nacional de Educação Ambiental já tem mais de 25 anos, até hoje não é uma disciplina específica. No campo da educação, em outros campos, é sempre muito difícil, basta a gente lembrar, por exemplo, as leis 10.639 e 11.645, que determinam a obrigatoriedade do ensino de história da África, afro-brasileira e indígena nas salas de aula. Elas ainda não se pegou assim, não é só simplesmente estabelecer uma lei, depende das nossas ações individuais, das nossas ações coletivas e de ações práticas, como as do Recicriança. Tenho a oportunidade de ser amigo do Técio, nos conhecemos em 1997, quando fui trabalhar no Aracati, nesse momento em que no Brasil vivíamos uma estruturação em vários aspectos administrativos e legais da educação e de outras áreas da política. Desde então colaboro com o Recicriança, morei um tempão no Aracati, lá nos Estevão, enfim, um lugar que parte da minha vida está guardada lá. Ações práticas como as do Recicriança, como de outras ONGs importantíssimas aqui no Ceará, há inúmeras iniciativas e exemplos comunitários, como na Prainha do Canto Verde. Eu mesmo atualmente integro um grupo de Capuí, que está fazendo, se chama Projeto de Livro Didático. A intenção é, a partir de janeiro, já ser lançado um volume para professores da rede municipal de Capuí, abordando vários aspectos, desde a história, da sociologia local, mas também da biologia. Eu até me dispus a fazer a revisão dos textos, eram todos textos curtos, e li muito textos de biólogos, vários, sobre aves marinhas, que incidem aqui na região, sobre tabuleiros e dunas, sobre recursos hídricos, enfim, há uma gama de questões para que a gente desenvolva debates, desenvolva pesquisa, e vamos lá, porque o outro lado é muito mais forte, Tem que ter força e coragem para prosseguir. Basicamente é isso. Vamos abrir para o debate. Pai, maravilha a discussão, Tem algumas questões aqui já que foram colocadas no chat aqui, então a gente pudesse começar com elas aí. Sem registrar a presença maravilhosa do PET Werne, além do PET Pedagogia da UFC, tem um PET Pedagogia da UERN, que está aí presente, e que a gente vem construindo uma parceria legal aí com o Mossoró. Claro, Mossoró tem que passar em Canoa Quebrada, Então nós estamos querendo, fazer essa conexão, é sério isso aí. Visitar o Recicriança, ver como dar uma força no que a gente puder. Aliás, isso é um projeto antigo, que por muitos problemas acabou não dando certo, mas vamos retomar isso aí, E aí, tem umas questões aí que foram colocadas, acho que vou começar por elas aqui. De trás para frente, Cadê? Tem aqui o Júlio Velarde, dizendo: Recicriança já pratica a década de extensão ambiental, teria mais eficácia na colaboração. Então tudo bem, essa parceria, Seria legal se o teste pudesse voltar. Oi. Essa obrigatoriedade... Júlio Velarde... desculpa, Geraldo. Eu ia responder sobre o Júlio Velarde.
O Júlio é meu irmão lá de São Paulo e trabalha no Instituto Florestal, em São Paulo, do Estado, né? E trabalha, já foi diretor do parque também, conhece muito da área, e eu aprendi muito com ele também, sabe? Para poder estar por aqui. Bom, queremos aprender também, né? Sim, aí tem uma pergunta da Flávia dizendo sobre o chamado desenvolvimento sustentável. Até onde realmente isso é sério, como é que fica isso em relação à preservação do meio ambiente, né? Deixa eu ver. Preservação. O que mais? Tem um aqui da Kelly. André, você pode falar alguma característica dessa espécie nova que você descobriu? Pergunta, Técio, achei um projeto muito massa. Agora, ele é só para os alunos ou engloba a comunidade de Canoa Quebrada também? O Matheus fala que o Sebrae de Baturité até fala sobre a necessidade de maiores investimentos do turismo pedagógico. Então, assim, algumas questões que foram pontuadas aqui, né? Aí eu já quero emendar e fazer uma pergunta aí também, sabe? Aí passa a palavra para você e deixar também para os outros. Assim, eu fico muito preocupado, o Túlio, que está na faculdade, quando a gente vê, olha, uma disciplina como a educação ambiental, ela não é uma disciplina obrigatória, né? É uma disciplina optativa. O pessoal da UERN também já aponta isso, que também lá é optativo e tal. E é independente disso, o que a gente vê é que muitas vezes essa preocupação ambiental, ela tem dificuldade dentro das nossas próprias instituições. Eu tiro por uma coisa simples, por exemplo, a coleta seletiva do lixo, estou falando da faculdade, certo? Então você tem até lá as várias lixeiras, cada uma de uma cor. Ninguém respeita isso, simplesmente. Mistura tudo, joga tudo, quando vê o carro de lixo, leva tudo e acabou o papo. Estou falando isso dentro da faculdade de educação, né? Agora, você imagina quando você estende isso para a comunidade, né? Por isso que esse trabalho realmente com as crianças, a meu ver, é tão importante. Por quê? Porque você começa a preparar a nova geração. Você começa a preparar essas novas gerações para o problema, que não se resolve só com políticas ambientais. É preciso que as pessoas tomem consciência da necessidade, da importância disso. Então, assim, vocês, como é que vocês veem isso? Assim, até onde essas práticas, elas já não deveriam começar dentro das próprias instituições, dentro das escolas, né? Como é que as escolas vão se preparando para isso? Como é que as escolas vão fazendo com o problema com o problema ambiental, que afeta todos nós, né? Então, assim, se a gente pudesse refletir alguma coisa, além das questões que foram postas aí na discussão, tá? Deu aí? Aí quem começa? Na ordem do teste, né? Começa pelo teste. Algumas questões sobre Recicriança. Bom, beleza. E tal. Essa última questão sua do Recicriança ser um apêndice de uma escola, sabe? A gente começou querendo receber as crianças na escola de Canoa Quebrada, sabe? Mas a escola não tinha preparo para isso, a escola não estava naquele momento de uma sala, de todas as salas receberem uma outra sala de uma escola de fora, tá? Talvez atrapalhasse as professoras, no caso, achavam que fazia muito barulho receber uma escola de fora, na hora que estava acontecendo outras aulas na escola. Por isso que surgiu Recicriança. Mas a ideia primordial dessa era de a gente fazer as escolas receberem as outras escolas, né? Principalmente aquelas escolas como de Canoa Quebrada, do Cumbe, de Capuí, escolas que são na beira da praia, que tem um atrativo maior do que simplesmente o grupo escolar. Então, uma escola de Canoa poderia receber a própria escola
de Aracati, do SET, né, para poder mostrar o que eles estão aprendendo lá e também a natureza que envolve essa escola, ao redor dessa escola, sabe? Mas ficou difícil porque a escola é um ambiente com muitas pessoas, né, de muitas salas, que às vezes estão discutindo outros temas. Então, o Recicriança se ficou a ser, inclusive, esse lugar, um laboratório de educação ambiental, porque a escola, na minha visão, seria esse lugar para receber todas as outras escolas, mas é que tem dinâmicas diferentes, aulas diferentes, e que naquele momento não estava acontecendo isso, não deu para acontecer na escola. Mas a ideia que você falou, das escolas interagirem mais no meio ambiente, talvez seja isso, ter um espaço, quando você construir escolas melhores, né, como aqui em Canoa foi feita uma nova escola agora, excelente, tem um anfiteatro na escola, que você pode justamente fazer trabalhos como esse, né? Então, escolas devem ser mais preparadas do que simplesmente uma sala com o banheiro do lado e a cantina no fundo, né? Deve ter um espaço natural, deve ter um espaço de horta, deve ter um espaço, inclusive, para receber outras escolas e você discutir assuntos que estão sendo feitos nessas outras escolas, mostrar a sua atuação e ouvir a dos outros, a atuação dos outros, né? A escola seria um centro de socialização de todas as outras, mas não deu para fazer isso, por isso que a ONG começou a receber essas escolas, né, e funcionou, sabe, pela ONG funcionou. Acho que tentei responder essa sua resposta, essa sua pergunta. Também teve uma sobre sustentabilidade. Celso, ainda né? sobre essa questão, qual a possibilidade, por exemplo, do nosso grupo PET fazer uma visita, né? Como é que a gente agenda isso? Claro, só depois que tiver vacina, né? Talvez lá no próximo semestre. A gente faria uma agenda e vocês receberiam a gente? Seria tipo isso? Exato. Isso mesmo, a gente tem um telefone aqui da ONG, que a pessoa, ou e-mail, ou zap, né? A gente agenda o dia certo, né? E mandamos um roteiro. O roteiro do que a gente vai vivenciar. Aí, enquanto isso, você discute esse roteiro com os alunos que vão vir, para eles não chegarem aqui do céu, caindo do céu, né? Aí nós vamos conversar sobre isso. O grupo está interessadíssimo. A gente já fez, inclusive, com empresas. A empresa, eu vou falar o nome, não tem problema nenhum, não, né? A empresa Craft Foods, que tinha uma fábrica aqui em Aracati, onde hoje atualmente é a EBA Sucos, né? Alimentos e Sucos. Antigamente era da Craft Foods. E a Craft Foods fez os dos funcionários participarem dessas aqui. Dividimos em grupos, né? E esses grupos viram o morro. Não foi só sabe? Agora, meu sonho era que o turista fizesse esse trabalho também, fizesse esse reconhecimento. Mas não chegamos lá ainda. Algumas empresas com a conexão, com respeito à responsabilidade ambiental, né, que estão aparecendo, inclusive a que mantém a gente, né, hoje aqui, pagando salário das pessoas, mantendo a energia, luz, água, telefone, da instituição, é uma empresa responsável socioambientalmente. Assim como a gente sonha que todas sejam, né? Para justamente alcançar esse trabalho de sustentabilidade. A gente tem que gerar um produto, né, que ele não procure não produzir lixo, produzir descartes nenhum. Né? Então, é o descarte zero. Aí eu acho que a sustentabilidade vai chegar. Tá bom? Ok. André, passar para o André depois do turno. Boa tarde. Em relação à espécie nova, né, como eu já havia falado anteriormente, é semelhante ao papiro, né, papiro. Então, ela lembra aqueles capins, né, que a gente, na linguagem popular, a gente chama de junco, né, são aqueles capim que dão no brejo, assim, meio alagado. Elas têm uma importância muito grande porque elas controlam o assoreamento, né, dos rios e dos lagos, porque elas têm um sistema radicular muito desenvolvido, então elas seguram a terra e evita que essa terra ela vá sendo carreada para o fundo do lago, do rio. Então, elas têm essa importância ecológica, né, nessa parte das margens, de evitar o assoreamento. Inclusive,
o Túlio, né, ele falou um pouco sobre isso, o assoreamento, realmente ele é preocupante, porque uma vez que o rio, né, o lago, a lagoa, ela está assoreada, ela aumenta a superfície de evaporação. Então, pela ação dos ventos, né, aquele lago, aquele rio, ele tem mais tendência de secar do que um lago, um rio que está mais profundo, né, a calha está mais profunda. Então, essas espécies, né, de junco, que às vezes as pessoas, né, por falta de conhecimento, às vezes não valorizam, acham que é tudo mato, capim, né, eu mesmo me reconheço um pouco, porque antes de eu estudar esse grupo, eu achava que era tudo a mesma coisa, né, e na verdade a gente, juntando a família Poácea com a família Ciperaceae, né, que é a família dos juncos, a gente tem no mundo em torno de 18 mil espécies. Então, assim, é um grupo muito diverso, inclusive algumas ameaçadas de extinção, algumas com propriedades terapêuticas, né? Tem alguns trabalhos com cíperos rotundos, né? Que é outra espécie de Ciperácea, que na agricultura é conhecida como tiririca, né? Então, muitos agrônomos, fazendeiros, né? E eu me incluo dentro deles, assim, da profissão de engenheiro agrônomo, eles têm essa preocupação muito grande em tentar combater a tiririca, né, que é uma espécie de cíperos que ela é considerada uma planta daninha, né, para a agricultura, e, na verdade é uma planta espontânea, né, que ela ocorre ali espontaneamente. Mas, assim, tem trabalhos, inclusive, que ela tem compostos, né, como o ciperol, o cipereno, que eles têm ação bactericida e também anticarcinogênica, né, que combate o câncer, né, nas pessoas. Então, muitas vezes, assim, a gente não sabe o uso da planta, né, ou às vezes de um animal, ou de outro uso econômico, né, o uso antrópico daquele material, daquele ser, por falta de conhecimento mesmo, né, e a própria função daquele organismo ali na ecologia do local. Algumas espécies de cíperos também, elas têm uma função que chama fitorremediação. Elas extraem metais pesados, né, como cromo, chumbo, zinco, dos rios, né, dos leitos dos rios, das lagoas, e ela acaba retirando esses metais, né, pesados e evitando que eles contaminem outros organismos, né? Então é muito interessante assim essa parte da ecologia dos vegetais também, né? Teve uma fala do Túlio assim que eu achei muito interessante também sobre o momento político, né, que a gente tem vivido, né? E eu acho assim que é muito importante a gente ter consciência, né, independente da área do conhecimento que a gente está. Eu acho de saber, né, esse desmonte da educação como um todo, né, e mais ainda da educação ambiental, é algo realmente planejado, né, quando você desestrutura a educação, né, você reduz verba da educação, faz cortes na pesquisa, cortes na ciência, as pessoas têm menos acesso ao conhecimento e fica mais fácil dominá-las, né, fica mais fácil você impor políticas autoritárias de degradação do meio ambiente, né? Políticas muitas vezes que favorecem, né, a grandes conglomerados de empresa, né, de corporações que tenham interesse na exploração máxima dos recursos, mesmo que isso, né, traga malefícios para a sociedade como um todo. Então, eu acho muito importante, achei muito interessante a pontuação do Túlio em relação a essa consciência política, do momento político que a gente vive, e ela deve fazer parte, sim, da educação ambiental, das discussões. Eu acho isso muito interessante, esse tópico. Vou passar a palavra. Ok, André. Túlio. Então, isso que o André está falando tem tudo a ver com alguém que levantou a questão do desenvolvimento sustentável. Até fui buscar aqui na minha tese, porque lembro que tive que tratar disso, eu trabalhei tanto no mestrado quanto no doutorado com a atividade de pescadores
artesanais e, pelo menos no momento, tinha que abordar isso, né? O desenvolvimento sustentável, hoje, nesses últimos 20 anos, melhor dizendo, ele teve a sua concepção original muito desvirtuada, para dizer o mínimo, né? O termo foi cunhado por um grupo de estudos da ONU, que em 1991 preparou um relatório Brundtland, Nosso Futuro Comum, que embasou os trabalhos da Eco 92. Lá se vão 28 anos do encontro no Rio de Janeiro, o primeiro encontro global para se discutir o clima, os seus impactos, então, e já começar a pensar ações para o futuro. Vou ler rapidinho aqui, abre aspas, o que era a concepção inicial do desenvolvimento sustentável. Só 2 linhas, né? Seria o desenvolvimento sustentável. Serviria para designar processos que atendessem às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Essa seria a concepção inicial do desenvolvimento sustentável. O que a gente assistiu? O contrário disso. E vou dar um exemplo aqui, que foi algo que é uma atividade relativamente recente aqui para nós, mas que tem um impacto muito grande, e já citei na minha fala anterior, que é o caso da carcinicultura, a criação de camarões em cativeiro, né, que são raríssimos os casos em que atendem as necessidades econômicas das populações locais. Em Capuí tem uma experiência muito interessante da comunidade de Requenguela, em que eles têm uma atividade de cooperativa na criação de camarão. Eles fazem de uma maneira que interage com o mangue, até porque ocuparam a área da antiga salina, não avançaram em nada no mangue, e outras questões operativas deles levam à criação quase de 100% ecológica do camarão. Só não é porque eles não conseguiram se livrar ainda de transgênico na ração. A ração é a base de soja, é a ração que se joga para o camarão. Mas, afora, casos como esse lá do Requenguela, são raríssimos aqueles em que a atividade da carcinicultura vai atender às necessidades e vai gerar lucro coletivo, sobretudo para as populações locais. Em geral, são investimentos privados que não respeitam as regras que devem ser respeitadas para causar mínimo ou nenhum impacto naquele ambiente onde vai ser instalado. Quando teve início no finalzinho dos anos 90, meados dos anos 90, me lembro que foi em 95, 96, acho que o PES pode me ajudar nessa memória aí, não estou muito equivocado, não. A implantação dos grandes viveiros de camarão em Aracati. Foi mais ou menos nessa época, sim. E logo depois, 5, 6 anos depois, nós tivemos um episódio no estuário do Rio Jaguaribe, o Aracati está ali na Barra do Rio, na Foz do Rio, né? Que foi, pelo menos por um momento, o desaparecimento dos caranguejos. Isso causou um problema, um impacto social e econômico, sobretudo social, muito grande, porque até hoje são muitas as pessoas ali do Aracati, do Fortim, e tem várias comunidades na margem do Jaguaribe que vivem da coleta do caranguejo, né? Faz algum tempo que eu não passo no comércio do Aracati, mas acho que ainda é comum a gente ir na feira e comprar caranguejo em corda, vivo. O caranguejo a gente só compra ele vivo mesmo, só abate o caranguejo na hora de fazer, né? Mas houve um momento em 2001, mais ou menos, que causou um impacto muito grande. Muitas famílias que viviam daquilo passaram a ter que se deslocar para Areia Branca. E o deslocamento por terra para Areia Branca não é fácil. Você tem que ir para Mossoró, né? Não é fácil, sobretudo para quem vivia de catar caranguejo. A pessoa tinha que pegar um ônibus e tinha que ir para Mossoró, e Areia Branca fica ali, né, na margem direita do rio Mossoró, se não me engano, né, André? A outra margem acho que é Grossos, ambos no Rio Grande do Norte. E, enfim, para continuar com a sua atividade, porque o trabalho da pessoa era aquele. Depois a coisa se normalizou e tudo indicava, na época, que já era, sim,
o impacto dos resíduos que eram jogados no Rio Jaguaribe, quando da despesca, que é o esvaziamento dos tanques onde se criam o camarão de cativeiro, e muito produto químico é jogado ali. Né? Pelo menos um que, na época, eu fui atrás de fazer uma pesquisa sobre isso, o metabistufito, que é um conservante do camarão, né, para que ele não se perca logo depois de despescado, e podia sim ter sido a causa daquele impacto. Nunca se soube, na verdade. Nunca se esclareceu. E me parece que depois o caranguejo se restabeleceu. Mas, enfim, o desenvolvimento sustentável, ou ele é levado a sério mesmo, desde a sua concepção original, ou a coisa vai se complicar ainda mais. Ok. Deixa eu ver. Tem algumas questões aqui sobre... Perguntando, começa com o Luan aqui, né? Como a soja transgênica impacta no meio ambiente, como ela afeta os camarões também, né? Acho que tu já falou alguma coisa. O que mais? Tá. Eu tinha, de novo, mais uma questão. Aliás, duas questões aí, né? A primeira é que nós não podemos deixar de falar, eu queria ouvir a opinião de vocês, sobre a política ambiental do governo atual. Como é que vocês estão vendo isso? Como é que eu estou rindo já quando o cara diz que tem que aproveitar a pandemia para passar a boiada, né? Então, como é que vocês estão vendo isso, né? Esse grande fortalecimento do agronegócio, né? Em detrimento dos pequenos produtores, né? Segundo, um pouco na mesma linha, acho que talvez para o Túlio, como é que está a discussão sobre a pesca de compressor? Porque eu sei que isso ainda, por incrível que pareça, ainda é utilizado, sobretudo no Rio Grande do Norte, em algumas comunidades, né? E que há uma briga enorme, principalmente em Capuí, com o pessoal da Redonda e tal, em relação à pesca do compressor. E uma outra reflexão também que eu queria que a gente pudesse fazer, somente o Túlio, que é de Minas, como é que você vê, Túlio, ainda o impacto ambiental que ocorreu em Minas? E aí, se a gente podia dividir isso antes e depois de Brumadinho, né? Como é que você tem alguma notícia daquelas comunidades, né? Depois daquele desastre lá que ocorreu em Brumadinho e com possibilidade de outros tantos, né? Então, assim, algumas questões, se puderem tocar nisso, eu agradeceria também. Tá? Vai, Tess. Vou jogar pro Tess. Qual foi a questão mesmo, Gerardo? Aquela primeira que você A primeira, a gente podia começar com o que vocês acham da política ambiental hoje do governo Bolsonaro, em relação ao grande fortalecimento do agronegócio e lascando o resto aí, né? Eu vou começar pela extinção do IBAMA, né? IBAMA e ICMBio, pela extinção do ICMBio. O ICMBio cuidava das unidades de conservações, né, dos bichos e das plantas. E o IBAMA das multas e monitoramento. Eu sei que nas cidades, aqui onde eu moro também, existe também a Secretaria de Meio Ambiente, né, que cuida da unidade de conservação que tem em Aracati, das plantas e bichos, o lixo, inclusive, e também tem aqui o IQAMA, né, que é o Instituto da Qualidade do Meio Ambiente, que cuida das licenças e multas sobre meio ambiente. Na verdade, pessoal, o Brasil inteiro, o IBAMA do Brasil inteiro ainda continua, porque arrecada, né? Agora, o ICMBio, como as secretarias de meio ambiente, estão deixadas de lado, sabe? Elas são pouco ouvidas na administração, porque não gera dinheiro, não gera lucro para a cidade, entendeu? As instituições que geram, como você falou, vamos acabar, passar a boiada, eles querem acabar com todo mundo, né? Inclusive, principalmente, quem não gera nada para o município, nada que eles digam economicamente, né? Porque, na verdade, se você protege o meio ambiente, daqui a pouco, ou mesmo atualmente mesmo, você vai estar ganhando com isso.
Mas nessa visão tosca desse pessoal que está no governo atualmente, acontece isso, eles só querem que as coisas funcionem, que gerem dinheiro hoje, agora, né? Então, acho que é o reflexo. Numa cidade que eu moro, para o Brasil, acontece a mesma coisa. Era isso. Ok. Se o Túlio pudesse falar um pouco sobre a pesca artesanal, né? E, sobretudo, aí essa briga da lagosta aí com a pesca de compressor, que impactou durante um tempo muito fortemente em Capuí. A pesca de compressor, para o pessoal entender melhor, é porque é uma pesca de mergulho, e ela é proibida. Seja qual for a modalidade de pesca de mergulho, ela é proibida, e o problema social que ela causa é porque, geralmente, o pescador ilegal que utiliza o compressor, além de fazer a pesca ilegal dele, porque ele captura a lagosta que está passando ali no cardume, né, ele também rouba das armadilhas que os pescadores que pescam legalmente, né, boa parte deles aqui no nosso litoral, na pesca artesanal, particularmente aqui no litoral leste, né, e aí, é claro que já nos últimos 30 anos aí, ou mais, desde os anos 80, que gera conflitos imensos, né? Além de afetar outras questões, não respeitar, por exemplo, os prazos legais que várias espécies têm, não só de crustáceos, mas também de peixes, né? Um risco que traz para a saúde daquele pescador que, embora ilegal, é um trabalhador que está sujeito, muitas vezes ele é impelido àquele tipo de trabalho, uma atividade perigosíssima, sobretudo na hora de sair para fazer a tal da descompressão, né? Na hora que ele volta, depois, às vezes, de horas, embaixo de uma pressão imensa da água, tem registros e registros de casos de pessoas que morreram, que ficaram com sequelas, deficiências físicas, etc. É um problema que persiste, até porque a fiscalização que caberia ao IBAMA, a Marinha é uma omissão imensa, eu nunca entendi, aliás, a Marinha não tem ela até tem ingerência sobre a pesca, mas a Marinha não fiscaliza praticamente nada. O IBAMA vai sendo sucateado, até muitas vezes por conta de interesses da política do momento, e como o Técio acabou de dizer aí, não recebe estímulo e incentivo do próprio Estado nas suas mais variadas instâncias. Não é interessante para muita gente que controla o Estado, e é o caso do governo Bolsonaro, contar com um órgão público eficiente. Então, a pesca ainda tem aí esse problema em torno da pesca ilegal. A questão lá de Minas Gerais, eu não conheço muito bem a região da mineração. Eu sou do Triângulo Mineiro, lá é cerrado, tem muito pouca mineração. Mas, evidentemente, que conheço ali aquela região, e, inclusive, pouco antes do acidente de Brumadinho, um ano antes, fui até o Inhotim, acho que uns 2 anos antes, ou na mesma época, vou muito a Belo Horizonte, que tenho lá familiares, fui até Ouro Preto, e é uma zona onde a mineração impacta muito. Ali é o seguinte, é a natureza cobrando o seu preço, né? Não fizeram as contenções como deviam ser feitas, o próprio sistema, né, até onde li e acompanhei muito pela mídia também, o próprio sistema de armazenamento dos resíduos ali, ele é completamente inadequado, já foi banido de vários países, acho que até no Brasil ele já foi proibido também, e aquilo ali vai causar problemas por muito tempo. Recentemente, a população de um dos distritos que está ameaçado na zona mineradora, que é Barão de Cocais, decidiu-se que ela vai ter que ser evacuada, né, porque lá está na iminência também de acontecer a mesma coisa, de haver um rompimento. Congonhas, onde tem o famoso santuário com os profetas do Aleijadinho, é uma cidade ameaçada, é uma cidade grande, relativamente grande, né? Os padrões de Minas nem tanto, mas deve ter uns 100 mil habitantes ou mais, né? Quem conhece lá, eu fui uma vez para conhecer o santuário. O santuário fica no alto de uma montanha e a cidade toda é lá embaixo. Há lá uma dessas barragens aí que ameaça levar tudo, né? O próprio Belo Horizonte, o efeito da mineração, ele é tão devastador que quem conhece BH tem um grande cartão postal lá que é o Parque das Mangabeiras, é um
um mirante da cidade, lindo, né? Você vai lá, vê a cidade toda, e atrás, no mirante, tem a serra. Mas a serra ali era praticamente uma casca de ovo, porque do outro lado dela é todo comido de mineração. É uma área de risco também, né? A mineração é uma das atividades de maior risco que tem, se não for a maior, e a que mais causa danos à natureza. Minas Gerais vai render muita desgraça ainda. E é para daqui a pouco, né, infelizmente. Me lembro que quando aconteceu a Mariana, que foi o primeiro, ali perto de Ouro Preto, né? Eu, de férias, morava aqui no Ceará, hoje eu morava na Bahia, não sei que eu morei 2 anos lá trabalhando na Unilab. Sei que peguei um avião para BH e do alto a gente via o Rio Doce já tomado pela lama, era nítido, o avião lá em cima, 8, 9, 10 mil metros, né? Mas o Rio Doce é um rio caudaloso, né? Que tinha as águas não escuras e marrons, como ficou, e eu ia tentando fazer a viagem acompanhando para ver quando era que ia passar sobre o Rio Doce. Ele é um rio muito extenso, acho que tem uns 500 e tantos quilômetros, né? Então foi fácil de distinguir o que tinha acontecido, mesmo estando lá nas alturas do avião. É terrível, e do jeito que está hoje, a política estatal, o governo de Minas é um governo bolsonarista, o governador, omisso também, né? Inclusive ele é de uma zona que tem mineração, que é em Araxá, onde nasce o Rio São Francisco, né? Nasce na Serra da Canastra, lá no município de Araxá, ou pelo menos é um município vizinho, mas é ali naquela zona, uma pessoa omissa. Tá certo o Júlio aí. A natureza realmente não se vinga, a natureza não é um ente, a natureza age. Ele tem razão, porque senão acaba colocando num campo moral, né, e concordo plenamente. Obrigado pela correção e a oportunidade de me corrigir. A natureza age, Spinoza já dizia isso. Não é à toa que Spinoza igualava, para ele, Deus, para Spinoza, é a natureza. Né? A natureza, ela não reage, ela age. Maravilha, maravilha. André, você quer falar? Sim, André? Ligou agora. Se você puder tecer algum comentário também, André. Teve uma pergunta. Sim. Não lembro quem fez, que foi como a soja transgênica impacta a carcinicultura. Eu até anotei aqui. A soja transgênica, né, ela foi modificada geneticamente, né, para você aplicar um herbicida específico, né, e todas as plantas que não são soja, elas são sensíveis a esse herbicida, né? Então, você aplica, é uma maneira de você capinar aquele local, aquela lavoura, de uma maneira rápida, sem matar a soja, né? Então, a soja foi modificada geneticamente para se tornar resistente a esse herbicida, né? E o que acontece? Quando você usa, né, a soja transgênica, o DNA diferente assim por si só não é o único problema. É exatamente o pacote, né, agroeconômico que você adota quando você usa a soja transgênica, né? Para você usar a soja transgênica, que normalmente é de uma empresa multinacional, ou Bayer, ou Syngenta, né, que elas até se fundiram recentemente, né, numa operação aí, você tem que comprar todo o pacote, que é o herbicida dessa mesma empresa, né, você tem que fazer o uso de alguns adubos que a própria também empresa que vende a semente da soja transgênica fornece, né, você tem que comprar o adubo específico, você tem que usar o espaçamento que eles recomendam, você tem que trabalhar, capinar o solo da maneira que eles recomendam, a aragem, o número de aragens, o número de gradagens. Então, assim, todo esse pacote, ele impacta muito o meio ambiente, né? Quando você
prepara muito o solo excessivamente, o que é que acontece? Essa soja, quando a chuva cai na área, a água vai carregar mais sedimento para o rio, né, para o lago próximo, né, para o curso d'água que está próximo, ou mesmo para o lençol freático, né, quando você pensa em relação a adubos, né, químicos solúveis ou mesmo resíduo de agrotóxico. Então, assim, essa soja transgênica, ela impacta pelo aumento do assoreamento, né, que aumenta a evaporação dos cursos d'água. Você aplica mais agrotóxico, porque é uma recomendação da própria empresa que fornece a semente, né, dessa variedade. Então, você vai ter que aplicar de tantos em tantos tempos o herbicida lá, que é tóxico, para controlar as plantas daninhas. Você não vai usar a capina manual, né, ou outras técnicas, né, para evitar a redução do uso de agrotóxicos, de herbicidas. Você vai ter o problema da monocultura por si só, né? Porque quando você usa monocultura, você reduz a diversidade. Então, se só tem uma espécie de planta crescendo ali, a incidência de pragas e doenças vai ser maior, porque você, quando reduz a diversidade vegetal, os insetos, que muitas vezes são predadores naturais, os animais, né, caçacos, né, alguns répteis que se alimentam, aqueles calangos que se alimentam de pragas da lavoura, eles vão também morrer com o uso, né, desses tóxicos, desses agrotóxicos pesticidas, né? Então, todo esse pacote reduz a biodiversidade, né? Aumenta a contaminação dos cursos d'água, né? E a carcinicultura, como é associada ao uso da água do rio, né, de lagoas ou de rios normalmente, ela vai ser contaminada, né, com todos esses resíduos aí desse pacote, né, transgênico que você tem que comprar tudo isso associado, ok? Em relação à atual política ambiental do governo, né, realmente a gente tem um contexto de polarização muito grande, né? Há uma guerra híbrida, né? A gente vive esse momento de guerra híbrida, é muito importante que a gente tenha consciência disso. E é um modelo que já foi utilizado em vários países, né? E dentro desse modelo, né, essas nações dominadoras, elas dividem a sociedade. Primeiro, há uma polarização muito forte da sociedade, porque com essa polarização e esse conflito, é mais fácil dominar, né? É mais fácil implementar as políticas autoritárias desse ultra neoliberalismo, né? Que nada mais é favorecer as grandes corporações financeiras, né? Que dominam são os 1% que dominam o mundo, né? Essas grandes corporações. Então, com a sociedade mais polarizada, é mais fácil implementar todos os interesses que esse grupo quer, né, para manter o controle sobre a sociedade. E é muito interessante, assim, uma das coisas, né, que eu busco agir, que eu acho interessante que a gente pense e reflita sobre isso, é exatamente, assim, focar, né, nas nossas lives. Eu acho isso muito interessante, eu achei muito interessante nossa live, né, nossa reunião aqui, exatamente nas políticas, né, que têm sido implementadas, e não na pessoa, né, fora político A, fora político B, mas é muito ruim o que tem sido feito, né, a negação da ciência, né, tem sido um aspecto muito forte da atual gestão. Você teve o diretor do INPE, que ele estava desde a década de 70, e ele era responsável por postar imagens de satélite, né, para monitorar o desmatamento, né, na Amazônia e em outros biomas. E ele foi demitido, né, do INPE, do órgão, porque ele postou uma imagem de satélite, né, que correspondia à realidade, que mostrava um crescimento absurdo, né, do desmatamento nos últimos 2 anos. Então, a gente precisa enfatizar isso, né, essa negação da ciência, essa distorção da realidade, né,
Outra coisa que eu acho muito interessante, né? A mídia, ela busca muito suavizar as atrocidades dos governos autoritários, né? O autoritarismo, eles chamam de fake news, o que na verdade é mentira, né? É uma propagação de mentiras que a gente vive, né? No contexto atual. E a mídia o tempo todo usa palavras, às vezes em outras línguas, né? Em línguas estrangeiras, para suavizar e tornar esses governos e esses sistemas autoritários mais palatáveis, né? Para que as pessoas se acostumem com isso. Então, é muito importante também a gente, né, trazer à tona e ter consciência sobre isso, e estou muito feliz, espero que a gente tenha sempre à frente. Ok, André. Não, eu estou achando a discussão maravilhosa aí, né? Eu acho que é isso que você fala bem, André. Quer dizer, assim, o objetivo não é, digamos, direcionar para uma pessoa, né? Quer dizer, é uma política, né? Que está mexendo com a vida de todo mundo, né? Quer dizer, na realidade é um desastre, né? Que está acontecendo e que mexe com a vida de todos nós, né? Que impacta na vida de todo mundo. Então, e daí a importância maior da educação ambiental, né? Que as pessoas tomem consciência disso. Porque tem certas coisas que não se resolvem só no campo da política, embora ela seja importantíssima. Mas é importante que as pessoas se conscientizem mesmo dessa necessidade, né? Então, assim, eu tô satisfeitíssimo. Eu não sei se alguém tem mais alguma questão, né? Que pudesse trazer, né? Se tem alguma questão. O Júlio não quer falar, não, rapaz. O Júlio aí, tudo aí para ouvir o Júlio, rapaz. Ô, Júlio, você não quer falar nada, não? Não, tá tranquilo, Júlio ali, né? Então, pronto. Então, assim, eu acho que cumpriu bem o objetivo, né? Da discussão, de chamar a atenção para o problema, né? A ideia é que a gente disponibilize essa discussão na nossa página do YouTube, para que isso siga adiante. E eu queria continuar com essa parceria aí, ó, Tess. Você vai fazer a ponte aí com o André, com o Túlio, com o PET de Mossoró, com o PET Pedagogia lá da UFC, né? Tá certo? Que eu acho que é muita coisa aqui próxima da gente. Eu particularmente fiquei muito preocupado quando vi aquela notícia que estavam, mais uma vez, loteando as lagoas de Canoa Quebrada. Sabe, impactou, né? Eu sou um frequentador de Canoa desde 82. Primeira vez que eu fui a Canoa foi em 82. Amo aquela cidade e me preocupa enormemente, né? Que isso venha novamente ser colocado. Então, acho que é uma luta de todos nós, né? Todos nós. Então, acho que chamamos a atenção né, e trouxemos o problema. E queria agradecer a vocês, né? A disponibilidade, uma sexta-feira pandêmica, né? A gente está aqui conversando, tá certo? Então, meu amigo Técio, muito obrigado aí, muito obrigado, e vamos continuar nessa parceria, né? Quero visitar lá esse criança lá com o meu grupo, tá certo? Não só passar no Recife Criança para almoçar no Naim, né? Mas para passar para ver mesmo o trabalho de perto que vocês desenvolvem, que eu sou fã daquele trabalho ali do Recife Criança. André, meus parabéns aí, muito obrigado por tudo também, tá certo? Quando seu nome foi sugerido, o grupo abraçou imediatamente, né? Então, assim, muito obrigado, felicito também com as questões. E, meu amigo Túlio, vamos voltar esse papo na Faculdade de Educação, né? Com certeza. É um prazer enorme tê-lo conosco na Faculdade de Educação, acho que a faculdade ganhou enormemente com a sua chegada, tá bom? Obrigado. E vamos seguir adiante, tá? Se não tiver mais nenhuma questão, a gente encerra. Se vocês quiserem ainda falar alguma coisa para a gente finalizar, eu passo a palavra a vocês aí para a gente... Para a gente finalizar, né, cada qual, se quiser falar alguma coisa, tá aí. Vou desligar aqui. Eu quero fazer duas colocações breves, né? O André tem toda a razão, a mídia, sobretudo, nos enche de discursos otimistas, mas, ao contrário do que a Globo diz, o agro não é pop. O agro, pelo menos no modelo que estamos assistindo,
ele é devastador, né, e está acabando com o Brasil. A Amazônia está na fila aí para ser o próximo bioma, assim como o Cerrado, assim como a Mata Atlântica, a ser devastado. E falar com a galera que esteve com a gente até agora, penso que a maioria seja estudante. Olha, a necessidade de se refletir para produzir conhecimento crítico acerca das transformações que o ser humano promove na natureza, ela vem desde pelo menos o século XVIII, quando um historiador, não era exatamente historiador, porque não tínhamos historiadores, sociólogos com essa denominação naquela época, mas um senhor inglês passou a produzir reflexões e críticas sobre o impacto ambiental que ele já via naquelas primeiras décadas da Revolução Industrial. O nome dele era Jethro Tull, que veio a ser o nome de uma banda de rock progressivo dos anos 70, né? A memória dele é longa, então. E a gente tem que preservar e manter esse tipo de memória de exemplo. Muito obrigado a todo mundo, obrigado, Gerardo. É um prazer imenso, prazer te conhecer, André, rever o Técio aqui, meu irmão. E estamos aí, pode contar comigo sempre que for preciso. Ok. O André quer falar alguma coisa? Técio, né? Bom, queria me despedir, agradecer também a vocês todos. E lembrar que, de acordo com o Jethro Tull aí, curti muito o Jethro Tull, tem o seu Antônio Miolo. Eu e o Túlio escrevemos um livro com as anedotas, pode chamar assim, mas eram causos do seu Antônio Miolo, um pescador aqui de Canoa Quebrada, que sentava na frente das falésias com a gente, comigo, com o Túlio, com as crianças daqui, e contavam causos, né, sobre a pescaria dele. Todos esses causos muito interessantes e sempre ligados à proteção da natureza, ou à forma que ele via a fragilidade da natureza, ou a grandeza da natureza, nesse caso, tá? Então, conseguimos pegar 10 causos do seu Antônio Miolo e botar num livrinho e deixar aqui para a comunidade estudar, para a comunidade aprender, para a comunidade não esquecer do seu Antônio Miolo e das lutas que ele tinha com a natureza na época que ele pescava, né? Seu Antônio já faleceu, mas as histórias dele ainda estão guardadas com a gente e com quem quiser ler, tá? Esse é um livro que, quando vocês vierem aqui no Reci Criança, vão receber, tá? Legal? Um abraço para todo mundo, muito obrigado. Ô, Técio, lembrar que Canoa é sempre revolucionário nesse sentido, né? Terra de Dragão do Mar, de Zé Melancia, né? De Tiadai, né? Dona Maricota, então, assim, muitas figuras interessantes, né? O Pelé, que faleceu também recentemente, e tantos outros que foram muito importantes na comunidade, tá? André, eu posso falar para você fechar, para você encerrar aí com as honras aí da casa. Certo, André? Se você quiser falar alguma coisa também. Eu queria agradecer a todos, né? Tive bastante aprendizado, tanto com o Técio, né? O Túlio, agradeço bastante a Flávia também, né, pelo convite, por me dar essa oportunidade também, esse espaço de fala, que é muito importante. E queria, assim, só pontuar mais alguma coisa, né, que o Túlio mencionou, né? Realmente esse agropop, né, esse agrobusiness, realmente ele devasta bastante e ele tem uma função que é mais exportar, né? Ele é mais exportador. E a agricultura que nos alimenta de verdade é o pequeno agricultor, né? Que muitas vezes não recebe financiamento do governo, né? Tem suas terras invadidas, né? Não tem segurança nenhuma, não tem políticas públicas, né? Principalmente na atual gestão, para o pequeno agricultor, que é quem responde por mais ou menos 70%, às vezes até 80% do alimento que fica aqui dentro do Brasil. Então, realmente, a gente precisa, né, refletir, ter consciência disso, de que esse agropop aí, com esse pacote, na verdade, é só uma maneira de trazer lucros para essas grandes corporações estrangeiras, né? Então, eu queria agradecer a todos, né, e me coloco à disposição também. Quero muito conhecer, né, esse local lá do Técio, né, em Aracati, né, e também me coloco à disposição para parcerias. Gostei muito também do
pelo aprendizado com o Túlio, né? Aprendi bastante com ele a respeito das políticas, né? Da educação. E é isso. Gostei muito, estou muito feliz e satisfeito. Espero que a gente possa se rever futuramente. E aí, pessoal, muitíssimo obrigado. Tess, você vai ser a ponte aí, hein? Vou chegar com o meu grupo lá. E o Túlio vai junto também, né? O pessoal tá doido para conhecer o trabalho lá desse criança, né? Se incomoda não que logo vai chegar lá o PET Pedagogia lá, e Maracuia lá no Recicriança, tá? Então, agradecer a vocês mais uma vez, dizer que eu acho que foi maravilhosa a discussão, foi muito boa, né? E vamos seguir nessa parceria aí, vamos continuar dialogando, né? E tá certo? E todo mundo acho que tem uma meta mesmo de ter um Brasil melhor, de ter uma vida melhor, né? De ter um meio ambiente equilibrado, o máximo que puder, né? E é isso aí. Então, boa tarde a vocês, boa tarde a todos, todos e... Tá certo? Seguimos adiante, pessoal. Boa tarde, bom restinho de tarde, bom fim de semana. Feliz Natal também, um ano novo, que é melhor do que esse, né? Um ano legal de 21 aí. Tá bom, pessoal? Valeu. Obrigado. Tudo de bom aí. Tá. Obrigado, né? Valeu, tchau.